Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar sobre um elemento científico real que permeia os filmes do Monsterverse e que vamos ver se ele também será trabalhado no próximo Godzilla vs King Kong. E eu estou falando da bioeletricidade. Então, se você gosta do tema, já dê o like aqui no vídeo, dá aquela pausa para inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações e vamos embora pro vídeo. E o que é bioeletricidade? Primeiramente, os filmes do Godzilla, nós tivemos monstros que manipulam eletricidade no primeiro filme do 2014, no filme desse ano, que foi Godzilla Rei dos Monstros, e inclusive no King Kong vs Godzilla anterior, dos anos 60, que era mais uma comédia de ação misturando os dois personagens, o King Kong tinha poderes elétricos. Então, o que diabos é bioeletricidade, o que existe de verdade sobre isso e como são as possibilidades de ser trabalhadas com base no que existe de real nesse processo. Então, vamos embora comigo e vamos viajar para o interior das células, porque na verdade você produz eletricidade, a maioria dos seres que a gente conhece todos produzem eletricidade, porque nossas células produzem eletricidade. Não apenas algumas células, mas todas as células do nosso corpo, elas absorvem, manipulam e jogam eletricidade o tempo todo. E por que isso acontece? E você achando que apenas a famosa enguia elétrica que soltava raios, melhor, usava eletricidade para nocautear os seus amigos, fazia isso, né? Suas amigos não, suas presas. Não deixar aqui nos amiguinhos, não é legal. Mas então, o que ocorre é que todas as nossas células, elas possuem uma membrana celular. E essa membrana também existe em maior ou menor quantidade em diferentes formas e tipos ao redor de várias organelas, que são meio que os órgãos, as estruturas básicas dentro da célula que fazem as múltiplas funções dentro dela. E essa membrana, ela é semi-permeável, o que significa que tem várias regiões que funcionam como um sistema de filtro. Então temos toda uma estrutura organizada, onde esses buracos, na verdade, eles são canais cuja forma, carga elétrica e tamanho dos átomos e moléculas é que define se ele passa ou não. E ainda por cima esses canais são unidirecionais, em outras palavras, eles só passam numa única direção. Então, com esse sistema de filtro, o que acontece é que temos o tempo todo materiais com determinado tipo de carga elétrica entrando numa região determinada da célula e saindo outro material com outro padrão elétrico de outras regiões da célula, e isso sendo distribuído e reestruturado dentro da própria célula. Com isso, inclusive, existe diferença de potencial entre a própria célula, porque tem material do tipo armazenado dentro dela, e fora. E quando ela quer pegar e dar um grande impulso elétrico, como os neurônios, ela pega e existe uma grande liberação desse material, então um super fluxo elétrico, que a gente chama de despolarização celular. E isso é um elemento usado por todas as nossas células de nosso corpo em maior ou menor quantidade em diversas reações químicas necessárias para a nossa existência. Tanto que para produzir energia básica para as nossas células, as mitocôndrias são verdadeiras usinas que manipulam o tempo todo elétrons, com vários e vários átomos eletricamente carregados dentro delas. Então, sem isso, a gente não teria coisas básicas como a respiração, já que as mitocôndrias são responsáveis por fazer com que o oxigênio seja combinado com os açúcares do nosso corpo para produzir energia, para continuarmos vivos. Além disso, isso funciona como um mecanismo básico de comunicação entre as próprias células. Então, quando a gente vê a origem de várias coisas, como a história do Frankenstein, por exemplo, se dá por quê? Porque no século XIX, século XVIII, começou a descobrir-se que o corpo reagia à eletricidade, que os músculos, mesmo um tempo depois da morte, eles ainda conseguiam pegar e se contrair. Então, a partir disso, começou-se a ver de forma diferente as coisas. Inclusive, 10 séculos antes, você acreditava que os nervos conduziam, na verdade, ar ao invés de eletricidade. Então, todo isso aí resultou em coisas fundamentais, tanto para o descobrimento de como funcionava o corpo humano, ou mesmo o planeta Terra.
Inclusive, fiquem até o final do vídeo, onde vai ter dicas de outras coisas para vocês assistirem, que vai ser bem legal. Então, com isso temos todo o tempo todo manipulando eletricidade, inclusive com animais que vêm dos campos elétricos, inclusive entre eles os tubarões e as raias. Então, essa coisa do campo elétrico, ela é tão importante que a gente vê ela trabalhar inclusive nos filmes do Godzilla. Porque no filme do Godzilla de 2014, o campo magnético dos multos causava desastres nos elementos eletrônicos ao redor. E no próprio Godzilla 2, Rei dos Monstros, o Ghidorah manipulava esses campos ao redor dele para gerar sempre uma grande tempestade. Então não era simplesmente o Ghidorah destruindo as coisas, era a super tempestade gerada ao redor do Ghidorah, destruindo tudo por onde ele passava. E a grande pergunta é, como será que isso pode então ser pegado e trabalhado nos próximos filmes, no Godzilla vs Kong? Temos que lembrar uma coisa importante, que ainda não foi trabalhado nada específico sobre ver esses campos elétricos, como eu falei que existem criaturas que veem isso. Inclusive, pássaros, parte deles se orientam às suas direções justamente através do campo magnético do planeta Terra, o que é fascinante. Então, talvez tenhamos aquilo que foi trabalhado com bioacústica no filme 2 do Godzilla, seja trabalhado agora com bioeletricidade e campos magnéticos no próximo filme. Lembrando ainda que vemos o Ghidorah criando uma tempestade, então será que teremos tecnologia de controle climático sendo usado desenvolvido como armas no próximo filme? Seria bem interessante. Será que teremos mais criaturas com poderes elétricos? Lembrando que quando você vê os monstros que aparecem no Godzilla 2, Rei dos Monstros, nós vemos novamente um monstro do mesmo tipo, bioelétrico, que aparece no filme anterior. Então, será que vamos ter mais monstros elétricos ainda? Será que vamos ter metamorfoses? Lembrando ainda por cima que vocês sabem da minha teoria, que se vocês quiserem saber inclusive um pouquinho mais sobre ela, vejam um filme sobre 5 grandes dúvidas sobre Godzilla vs King Kong, que é: se o Godzilla ele entrava em simbiose com a Mothra e permitia acelerar e aumentar os poderes dele, será que com tantas criaturas juntos ele não vai entrar em processo de simbiose com elas? E considerando que temos criaturas com poderes de manipular campo elétrico, será que a gente não vai ter tipo uma espécie de Thunder Godzilla, um Godzilla com poderes elétricos também? Será que a base, inclusive, disso não será das novas tecnologias que vão aparecer? Afinal, estamos vendo que nos 2 filmes do Godzilla, os principais monstros que foram capazes de lutar cara a cara com ele foram monstros com poderes elétricos. Será que isso vai influenciar, inclusive, o surgimento de novas armas que vão aparecer? E, por fim, será que teremos ainda uma criatura com mais poderes ainda? Considerando que a própria Ilha da Caveira tem várias nuvens carregadas de eletricidade, o que faz a gente pensar, depois do filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, será que a gente não tem alguma criatura específica que está produzindo o tempo todo aquelas grandes nuvens? E isso parece besteira, mas todos esses elementos existem na vida real e são usados no dia a dia. O eletrocardiograma, o eletroencefalograma, são meios no qual você mede fluxo de eletricidade, detecta fluxos de eletricidade para detectar doenças específicas daqueles órgãos. Temos estimulação elétrica através de marca-passos, tanto no coração, para resolver problemas cardíacos, como mesmo no cérebro, para pegar e resolver algumas doenças, ajudar a conter determinadas doenças neurológicas, como doenças de Parkinson. Temos agora até o conceito de estimulação elétrica, para você pegar e tratar algumas doenças mentais. Então, tem toda uma tecnologia médica que se desenvolveu em torno da bioeletricidade. E então, imagina isso sendo pego e transportado agora para os próximos filmes, como já foi trabalhado dentro de alguns monstros, prosseguindo agora dentro do Godzilla vs King Kong. E você? Quais são suas hipóteses? Quais são suas teorias? Quais são suas dúvidas? Compartilhe com a gente, galera! Escreva aqui nos comentários e não se esqueça de mostrar esse vídeo para os seus amigos se você gostou. Então, galera, até mais!